Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast do Explica Bitcoin. Hoje eu tenho o prazer de estar conversando com o Bruninho aqui de novo. Conversei com ele faz provavelmente 1 ano e meio no podcast da BIPA e desde lá muita coisa aconteceu no mundo do desenvolvimento do Bitcoin e achei legal trazer ele de novo para conversar com a gente. Então, cara, bem-vindo, Bruninho. Tudo certo contigo? Obrigado, tudo certo. É um prazer estar aqui de novo. Bom, acho que vamos começar do começo, né? Vamos pensar que talvez pessoas não saibam quem você é. Conta em, 5 minutinhos, quem é o Bruninho, o que você estudou, como você se envolveu com Bitcoin, o que você está fazendo no Bitcoin. Dá um contexto geral para a galera. Tá. A minha formação, eu sou dev, então isso já tem um guarda-chuva aí. A minha formação é em computação, também sou mestre em computação pela USP, agora doutorando. Então, meu background é basicamente 100% técnico. Sempre trabalhei com a parte técnica, então desenvolvimento, arquitetura. E já faz 3, 4 anos que eu estou full-time trabalhando em projetos relacionados a Bitcoin. Então, o maior trabalho que todo mundo me conhece, obviamente, é pelo Bitcoin Core, que é o principal software aí da rede. Então, eu sou Bitcoin Core Developer já faz um tempinho. Fora isso também, eu sou Head de Engenharia da 21. A gente vai falar, talvez falar um pouco mais sobre a 21 aqui, mas é uma organização que treina e faz funding de desenvolvedores aqui no Brasil para trabalharem com Bitcoin. Também tem alguns outros projetos, por exemplo, o Bitcoin Fuzz, que é um projeto de segurança, differential fuzzing, para projetos Bitcoiners. E é isso, basicamente isso. Eu comecei, na verdade, eu já estou nesse mundo cripto / blockchain, né? Porque eu sei que muita gente veio desse mundo obscuro há muito tempo. E sempre no lado técnico. Então, sempre muito falando de protocolo, de desenvolvimento, de implementação. E isso ainda em 2015, 16, a gente usava muito Facebook, grupos de Facebook. Então, a gente conversava bastante por lá, trocava ideia. E eu tocando minha vida, então, fiz a graduação, fui trabalhar na indústria, etc., mas sempre também envolvido nessas discussões, enfim. Cheguei a trabalhar também em exchanges, né? Então, meu primeiro contato mesmo com esse mundo trabalhando foram em empresas. E depois de um tempo, o Lucas, da 21 também, ele entrou em contato comigo e com vários outros brasileiros, então não foi só comigo, foi uns 5, 6, eu acho, uns 7, não sei, no máximo, e falou assim, olha, existe uma empresa chamada Chaincode, ela é uma empresa de Nova York, e eles vão fazer tipo um seminário socrático ali sobre o Mastering Bitcoin, sobre Bitcoin, né? Nem sobre o Mastering Bitcoin, né? Então eu lembro que eram tipo assim, 5 semanas, cada semana era um tópico, você tinha que estudar o tópico, e aí você entrava numa call e tinha uma discussão, né? Cada um era responsável por uma pergunta, isso era bem legal também. Então você estudava a sua pergunta para explicar na hora. E a ideia, eu acho, até da Chaincode em si, era também motivar a galera a vir para esse lado open source. Mas ainda era bem embrionário, era só esse seminário que existia. Eu sei que hoje existem programas mais estruturados, tanto na 21 quanto na Chaincode, tem o Boss Program. Mas naquela época só tinha esse seminário e era isso que tinha. Tinham poucos devs full-time também, com funding, era outro mundo do que a gente tem hoje. E no meio dessa jornada, né, de fazer o seminário, eu lembro que um dos tópicos, acho que era uma das últimas semanas, era Taproot. E aí, eu me recordo que eu estava estudando Taproot, e aí eu falei, vou dar uma olhada no código, porque eu acho legal, né, você aprender vendo código, enfim. E aí eu fui dar uma olhada no Bitcoin Core, óbvio, e fui dar uma olhada na implementação dos testes funcionais, porque eu acho legal você conseguir ver a lógica do teste e você ver como é que a coisa funciona na prática. E olhando um dos testes, eu falei, eita,
mas peraí lá, eu acho que isso aqui tem alguma coisa estranha, deve estar errado. E aí eu fiz uma correçãozinha, abri um pull request e foi aceito. Então tive um PR mergeado. Eu lembro que isso fez um barulho na época, tipo, pô, o brasileiro teve um PR mergeado no core. Era uma época que poucas pessoas trabalhavam no core, enfim, não tinha muito essa visibilidade que tem hoje. Dali eu continuei. Então, vou investigar outra coisinha. Fui lá, fiz uma contribuição. Vou investigar outra coisinha. Fui lá, mais uma contribuição. E aí, minha carreira, o tempo foi passando, eu fui fazendo essas contribuiçõezinhas e eu trabalhando também na indústria. Até que eu recebi uma proposta de um grant part-time. Então, fica aí no seu trabalho, talvez diminua umas horas aí, e tá aqui, você vai receber X para trabalhar, 10 horas por semana, focado no que você está fazendo, no Bitcoin Core. Achei super legal, melhor ainda que eu estava com praticamente 2 salários, então, né? Então foi bem legal isso. E continuei, contribuindo. E aí o próprio Lucas falou para mim, cara, você não acha que tá na hora de você pular para um full-time? Né? A própria Brink, a organização que eu também tinha esse grant, falou a mesma coisa também. Tá na hora de pular para um full-time? Por que você não vem fazer isso full-time? Enfim. E um dos sonhos que o Lucas tinha na época, para quem não sabe, o Lucas é o criador da SatisConf, 21, etc. Um dos sonhos que ele tinha com a SatisConf era, com o lucro da SatisConf, financiar um dev. E ele caiu do cavalo, porque a conferência deu mais prejuízo do que lucro. Mas aí, visto que eu estava já bem encaminhado, ele falou, não, vou te ajudar e vou arrumar um grant para você. Então, cara, eu lembro que na época a gente conversou com um exchange, conversou com fulano, ciclano, enfim, ia rolar. Aí, nesse meio do caminho, ele falou, pô, ao invés de arrumar um grant para você, vamos então ter uma organização para ajudar devs a terem esse funding, para treinar devs, enfim. Aí, nisso, ele estava em contato já com o André, que foi o outro co-founder da 21, e imediatamente ele me convidou, obviamente, para ser o primeiro grantee da 21 e, consequentemente, ser parte do board, né, ser o terceiro membro ali, para, de fato, a partir dali, tocar a 21 também e ter essa organização no Brasil. Então, foi basicamente essa a minha trajetória. Boa. Como você deu um belo contexto sobre a 21, vamos continuar nela agora e explica para mim assim, beleza, a 21 teve essa história de origem. Como está a 21 hoje em dia? O que a 21 está fazendo? Quais projetos ela encabeça? O que está acontecendo na 21? São quase 5 anos depois, 4 anos depois, sei lá, já é bastante tempo, né? Sim, eu acho que a 21 é um baita case de sucesso por uma série de razões. Uma delas é que eu acho que a gente fez muito pelo funding que a gente tinha. Eu acho isso bem legal. Tem organização com muito mais funding que fez menos do que a gente. Isso é mérito de todo mundo que trabalhou e trabalha na 21. Mas, basicamente, a 21 ela começou com a ideia de ter 2 vertentes, né? Uma é educação e a outra seria o funding, né? Que é financiar devs. E tudo começou comigo, como sendo o primeiro grantee, né? O primeiro case de dev, trabalhando full-time no Bitcoin Core, etc. E, vagarosamente, assim, foi tendo mais outro, e mais outro, e mais outro, até que a gente tem ali uma porrada de devs trabalhando nisso. Então, eu lembro que depois de mim, eu acho que o segundo grantee foi o Davidson, com o Floresta e o Trixel. Então, a gente foi seguindo esse caminho, né? Então, financiar devs e pelo lado educacional. Só que a 21, ela tem uma magia, né, que eu acho que outras organizações não têm, porque a gente é muito além do que a gente mostra. Então, eu vou dar um exemplo. A gente financia devs? Financia. Então, a gente tem ali vários devs que hoje trabalham full-time com projetos relacionados a Bitcoin, porque a 21 financia. A gente tem vários devs que se tornaram devs porque a 21 educou, através do programa, Boss. Só que a gente vai além. A gente tem a nossa casa, então a gente tem a Casa 21, que é basicamente um coworking, que você pode ir lá, trabalhar de lá, trocar ideia com outros devs. Tem eventos na Casa 21, então a gente fez uma porrada de workshops já
tem o BitDevs, tem, fora as coisas informais que vão rolando, né? Então, a Casa 21, eu acho que foi também um baita case da 21. Eu acho que impulsionou bastante a comunidade brasileira, porque essa troca de conhecimento presencial, a gente vê valor no presencial, né? Obviamente, o online, o remoto é super importante, mas também ter essa troca presencial é bem legal. E eu, às vezes, brinco também que a 21 ela vai muito além do que ela mostra, porque a gente já, por exemplo, poxa, tem um cara lá com super potencial, lá de Fortaleza, que seria super legal se ele pudesse participar de um BitDevs com muitos outros devs. Pô, legal. Várias vezes a gente já foi lá e financiou, por exemplo, a viagem de uma pessoa para poder participar de um BitDevs. Várias vezes a gente já financiou pessoas para frequentarem certos tipos de conferências, tanto nacionais como internacionais. Enfim, então a gente faz até mais do que a gente mostra, até uma crítica para a gente, que a gente devia fazer mais chill do que a gente faz. Mas, basicamente é isso. A gente até, quando a 21 foi lançada, né, a gente falava muito em impulsionar a América Latina, só que a gente percebeu que o nosso foco tem que ser Brasil, porque o Brasil já é praticamente um continente, se for para pensar em termos de número de gente, espaço, enfim. E, enfim, é isso. Boa. Então acho que o próximo passo agora é você me explicar assim, quer dizer, antes só de falar uma coisa, a 21 é do caralho mesmo, a 21 é incrível, eu lembro do sonho do Lucas ainda, começando a montar, eu lembro quando você começa a trabalhar com ele, mas assim, a infraestrutura que eu uso como não dev é a Casa 21. E aí é isso, o presencial, os encontros, sabe? Tipo, meetup à noite, ficar trabalhando lá com outros bitcoiners e só trocando ideia, e almoçar junto, em vez de trabalhar sozinho em casa, assim, de fato, a visão da Casa 21 em específico, tipo, da 21 como um todo é incrível, da Casa 21 em específico, que é de onde eu tiro o valor, eu acho, assim, fantástico também. Então, quem gosta do mundo do Bitcoin, trabalha home office, mora em São Paulo, ó, recomendo fortemente querer conhecer a Casa 21, que é um lugar muito legal mesmo. Bom, Sim. Shield tendo sido feito, né? Cara, e vamos falar agora que, sei lá, eu sou um dev no começo da minha trajetória. Quais são as minhas opções como carreira se eu estiver pensando que eu quero ser um dev focado em código aberto? Tipo, tem a 21, mas tem outras, e o que eu tenho que pensar em construir? Porque eu não vou ter sei lá, não vai ter aqueles cargos, tipo, eu sou desenvolvedor pleno, sênior, sabe? Não tem uma escadinha, um caminho pensado, assim, mas você está indo por esse caminho. Então, o que você falaria para alguém que está no começo do pensamento, se quer ir por esse caminho, sobre esse caminho? Sim, eu acho que primeiro explicando como é que esses devs são financiados, né? E como é que a 21 é financiada. A 21 ela é 100% financiada através de doações. Então, a gente tem algumas pessoas chaves ali que fazem doações maiores, mas qualquer um pode doar para a 21. A gente não tem fins lucrativos, nem nada, não é VC, não é nada disso, não é uma startup. Então, a gente eu até brinco não, né? A gente é uma ONG praticamente, a gente recebe doação e faz uso do fundo. Agora, como é que funciona para um dev ser pago para trabalhar com um projeto Bitcoin Open Source? Precisa da 21? Não precisa. A 21 é um dos meios que você pode ser financiado, mas tem outros. Tem OpenSats, tem Spiral, tem Chaincode. Chaincode é mais difícil, mas tem grants mesmo, seria Spiral, OpenSats, enfim, entre outros. Como é que funciona? Bom, você vai lá, tem um formulário, você coloca seu nome, seu GitHub, o projeto que você vai trabalhar, o que você quer fazer durante um ano, ou 6 meses, enfim. Pede um valor, eu preciso de X aqui, ou quero Y, ou quero Z, enfim. Submete e eles vão te responder. Você não vai ter vínculo empregatício, você não é um funcionário, você não é nada disso. Você vai receber um grant, que, falando em português, é uma bolsa. E essa bolsa ela é livre de qualquer, como é que eu posso dizer, obrigação, né? Não tão livre de obrigação, porque você tem que escrever reports, né, para falar o que está fazendo, mas, tipo assim, eles não vão falar o que você vai trabalhar, eles não vão falar, faz isso, faz aquilo, para de ir por esse caminho, ou melhor, presta atenção nesse projeto. Não,
é totalmente livre. Você faz o que você quiser, no horário que você quiser, enfim. Mas é fácil conseguir esse grant? Hoje é muito mais fácil que antigamente, eu confesso. Mas, para você ser aprovado, para você receber uma bolsa dessa, você precisa ter um histórico. E esse histórico, no mundo open source, é suas contribuições que você já tem no mundo open source. Então, eu mesmo recebi meu primeiro grant porque eu já estava trabalhando no core há um tempo. Então, eu já tinha, a gente brinca, né? O nosso proof of work. Eu já tinha esse acumulado de work ali. Então, isso é importante para conseguir um grant, né? E a 21, ela faz o quê? Então, falando de quem quer começar. Se você, Bruno, eu já sou dev sênior, trabalhei 5 anos na empresa tal, vou lá aplicar para um grant, então, e boa. Não vão aceitar. Porque não importa muito esse background seu, importa o teu background no mundo open source. Geralmente faça e aí depois você pede, né? Tipo assim, você tem que ter uma bagagem. E aí que entra 21. Por quê? É um pouco complicado conseguir essa bagagem inicial, porque é um mundo open source, é um mundo solitário, ninguém vai pegar na sua mão. Então, você tem que ir atrás dos projetos, tem que ir atrás de ver o que é importante fazer, você tem que ir atrás, enfim. Esse ir atrás, para começar, às vezes é um pouco complicado. Então, existem alguns programas, e aí eu vou falar um pouco do BDL da 21, que é o Bitcoin Dev Launchpad, onde você participa de um programa, como esse da 21, um programa educacional, onde você vai ter alguns code challenges, você vai ter alguns pequenos grupos de estudo, enfim, é um programa bem educacional, e no final desse programa, você sai com essa bagagem necessária para conseguir um grant. Ou até melhor, né? Você já sai com um fellowship. Então, tem o processo seletivo, obviamente, desse processo seletivo a gente vai afunilando, mas a gente chega ali num grupo de pessoas que a gente pega essas pessoas e fala, legal, tem esse projeto aqui, tem essa pessoa que pode te mentorar, tá precisando de ajuda? Chama o Bruno, chama o fulano. Mas você quer trabalhar com Y? Y, quem cuida é o ciclano, então a gente já te conecta com o ciclano, e você vai construindo esse background. E ali, a ideia do BDL, obviamente, é que os melhores, ali, os que se saem melhor, no final eles saem com um fellowship, que geralmente não é um grant, mas é aquilo ali para você realmente, 6 meses que você está sendo remunerado e usa esses 6 meses para explorar e construir o seu proof of work. Então, é tipo assim, brilha. Depois desses 6 meses, com a bagagem que você tiver, cara, aí você pode bater na porta da Spiral, da OpenSat, de quem você quiser, que você já vai ter esse, vamos dizer assim, esse respeito, né? É legal isso, né? Quando você bate na porta de alguém, a pessoa já te conhece. Acho que isso é legal, né? Eu brinco que eu não acreditava, mas hoje quase todo mundo nesse mundo me conhece. Então, às vezes alguém vai falar, é porque eu, sei lá, faço tal coisa com o Bruno. A pessoa fala, já sei quem é o Bruno, tal. Então, isso é bem legal. Então, esses 6 meses de fellowship, você vai ali construir seu proof of work, vai trabalhar num projeto, ter um mentor, que é importante, e dali você pode partir para um passo maior. Boa. Acho que com isso você também acabou explicando adjacentemente como eu faço para participar do Bitcoin Core, no fundo, criando essa reputação, resolvendo problemas, olhando as coisas em código aberto ou coisas específicas do Bitcoin Core. Mas Exato. a gente não contextualizou um básico aqui, que é o que é o Bitcoin Core, Bruninho? Então me explica o que é o Bitcoin Core como um todo. Porque eu acho que o Bitcoin Core, sendo bem sincero, eu acho que muitas pessoas têm uma visão equivocada do que é, sabe? Muitas pessoas acham que é um grupo unido de pessoas que, sabe? Dá a sua visão do que é o Bitcoin Core. Para entender o que é o Bitcoin Core, a gente precisa voltar um pouco na história, né? Quem criou o Bitcoin? Satoshi Nakamoto, né? Acho que todo mundo sabe disso. Uma das coisas que eu admiro no Satoshi é que ele lançou o white paper, onde explicava ali conceitualmente o que era o Bitcoin, e ele lançou junto a primeira versão de um código ali, de um projeto que ele fez ali, que era a implementação daquilo que ele estava pregando, né? Vamos dizer assim. Então, ele lançou não só a ideia, mas como a execução da ideia. Só que naquele ponto, era só ele.
Tanto que o Bitcoin Core, só para resumir, o Bitcoin Core que a gente tem hoje é o mesmo software da época de Satoshi, escrito originalmente pelo Satoshi. Óbvio que evoluiu, óbvio que mudou da água para o vinho, mas se pega uma linha do tempo, é o mesmo software. Então surgiu com Satoshi Nakamoto. Legal. A primeira versão que ele lançou só funcionava para Windows. É curioso isso. Tem gente que não sabe, mas só funcionava para Windows. Depois que ele trouxe ao mundo a ideia do Bitcoin, outros devs olharam para o Bitcoin e falaram, nossa, que interessante. Vou dar uma olhada no código. Putz, só funciona no Windows. Ah, legal, vou então fazer isso aqui funcionar no Linux. Pronto. Outro dev fez uma contribuição. Aí teve um cara que injustamente ele é conhecido pela pizza. Pelas 10 mil bitcoins em troca de 2 pizzas. Mas ele foi o responsável por portar o Bitcoin Core para o macOS. Então ele olhou para aquele software ali e falou, legal, mas não roda no macOS. Então, ele fez essa contribuição. Só fazer um adendo aqui sobre o Laszlo que você está falando. Muita gente também fala, puta, a mineração está sendo atacada, puta, a mineração está sendo centralizada. O Laszlo também é a primeira pessoa a tentar centralizar a mineração, né? Ele é o cara que troca de CPUs para GPUs. Ele que percebe que é possível minerar Bitcoin usando placa de vídeo. Eu acho fantástico isso que você falou, porque assim, todo mundo acha que o Laszlo é um desavisado que gastou 10 mil Bitcoins e não sabia o que estava fazendo. Sim. Isso não podia ser o mais distante da realidade. Exato. E aí, depois dele, foram surgindo outros devs, como o Gavin. A história continuou rolando, surgiram alguns bugs, que era óbvio que ia acontecer. Até que certo ponto, Satoshi estava meio... Eu não sei, eu tenho a impressão que Satoshi não era bem um cara de programação, de implementação. Ele era um cara bem teórico, talvez, acadêmico, sei lá. Mas teve alguns bugs que o próprio Satoshi não corrigiu, às vezes até não sabia o que fazer. E o Gavin teve um papel importante nisso. Até que surgiu aquele famoso e-mail. Estou movendo para outras coisas, né? O Bitcoin está em boas mãos com o Gavin e o resto da galera. Falando em linhas gerais. Então, isso já seria a primeira passada de bastão, né? De Satoshi Nakamoto, então, para o Gavin. E o desenvolvimento continuou. E aí, um bastão passa aqui, passa para outro, novas pessoas começam a contribuir, e aí a pessoa torna-se relevante, virou maintainer, blá, 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 blá. A gente chega no que a gente tem hoje, nas pessoas que tem hoje. Então, tem essa linha do tempo, né? Começou com Satoshi, enfim, passou por Gavin, aquela época que tinha até a Bitcoin Foundation. Aí passou um tempo, foi passando por outras pessoas, mais pessoas contribuindo, mais pessoas viram maintainer, pessoas que saíram do papel de maintainer, enfim. E isso conclui o que a gente tem hoje. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje o Bitcoin Core com cerca de, acho que são 5 ou 6 mantenedores, que é o Funquake, o The Charlatan, Gloria, Ryan, Eva, o Ebasto, são 6, acho, 7, eu posso estar esquecendo de alguém, mas a gente chega nesse grupo de pessoas. No passado tiveram outros também, o Marco Falk já foi, o Sipa, né, o Peter Reilly já foi, enfim. Mas é passada de bastão mesmo, bem... Dá para ter uma linha do tempo ali, você consegue ver assim, quem entrou, quem saiu. Mas isso, a gente está falando dos maintainers, né, que são os mantenedores, que tem muito menos poder do que a galera acha também. Mas existe hoje um grupo ali de cerca de 30, 35 pessoas que realmente trabalham full time no Bitcoin Core, que são devs mesmo. E é isso. E aí, conforme passam os anos, vem mais gente, sai gente, é normal isso. Isso é o Bitcoin Core. Só que o Bitcoin Core também é uma das possibilidades que você tem de trabalhar com Bitcoin Open Source, né? Na verdade, quando eu comecei, era basicamente só o Bitcoin Core o caminho. Hoje não. Hoje tem outros projetos com bastante devs e que se tornaram relevantes ao ponto de também ter essa tensão de funding, enfim, né? Então, eu posso citar alguns projetos, como, por exemplo, Rust Bitcoin, que virou a biblioteca para Rust.
O próprio BDK, né, que é justamente o Dev Kit ali para criar carteiras. Então, tem vários outros projetos bem relevantes e bem legais hoje que você pode trabalhar. Não necessariamente você tem que focar no core, né? Inclusive, nosso desafio na 21 é trazer mais gente para o core, porque a galera acaba preferindo ir para esses outros projetos, porque esses outros projetos geralmente são em Rust, que é muito mais legal que C++, né? Esses outros projetos geralmente têm uma velocidade mais rápida. Então, eu brinco, né? Que se você está acostumado com aquele ritmo de startup, às vezes você vai chegar no Bitcoin Core e vai se frustrar, porque eu, pelo menos, já tive PR que foi mergeada depois de 1 ano. Então, você sabe que quer fazer alguma coisa e depois de 1 ano ela ser mergeada, né? Depois de 1 ano ela realmente acontecer, tem que ter uma certa paciência, né? Cara, você falou uma coisa que eu acho que é importante aqui a gente pontuar bem, que é o que é ser um mantenedor? Por que ele tem mais ou menos poder do que as pessoas imaginam? Porque, querendo ou não, no ano passado teve bastante polêmica com a Glória, depois a gente vai entrar mais nisso com a questão do NOTS, mas no fundo é isso, as pessoas imaginam que existe muito poder concentrado no core, nos desenvolvedores do core. Acho que as pessoas nem entendem que existe a diferença entre mantenedores e só contribuidores. Então, como funciona o desenvolvimento do core? Sei lá, é a Glória que pensa, pô, vamos agora focar nesse problema e não naquele problema, sabe? Sabe, como funciona essa parte por baixo do capô do core, sabe? De alocar prioridades e o que o mantenedor faz que é diferente do contribuidor? Na verdade, essa questão de prioridades é totalmente individual. Cada um faz o que quer, o que acha que é melhor. Obviamente que a gente acaba tendo alguns pequenos grupos, porque você tem ali 2, 3 pessoas trabalhando na mesma coisa, faz sentido que elas se coordenem. Mas não tem ninguém que fala, ó, vai ser essa coisa que a gente vai fazer. Isso não existe no Bitcoin Core. Então, é tudo questão de gosto pessoal. Agora, o que o mantenedor faz? Basicamente, ele tem ali a chave dele no GitHub, no repositório, então ele tem aquele poder de mergear. E ele também acaba organizando os releases. Ponto. Agora, as pessoas acham assim, não, ele manda o que vai entrar, o que vai sair, porque ele tem esse poder de merge. Para ser sincero, o mantenedor, ele só vai mergear alguma coisa se outras pessoas já revisaram. Dificilmente alguém vai lá, ele vai lá e não, isso aqui eu vou lá e pum, coloquei lá, mergeei. Não. Ele olha o PR e fala, caramba, fulano fez X, o Bruno revisou, ciclano revisou, fulano revisou, legal, então isso aqui tá pronto para ser mergeado. Mergeia. Então ele tem esse poder de apertar aquele botão do merge, que também não significa grande coisa. Porque é um open source, então primeiro que tudo que rola você consegue assistir, é um Big Brother ali a céu aberto. Então qualquer coisa que possa parecer suspeito é público. Enfim, ele organiza os releases, que são totalmente verificáveis. Então, eu não entendo que poder que as pessoas acham que os mantenedores têm. Os mantenedores, eles não têm um poder de, por exemplo, estou rodando meu nó na minha máquina. Ele aperta um botão e beleza, agora meu nó está com um feature tal, X ou Y. Não existe isso. No máximo, o que eles vão fazer beleza, a release 31 vai vir com a feature Y. Você escolhe se você vai rodar ou não. Você escolhe se vai fazer upgrade ou não. Entende? Então, é complicado, porque as pessoas têm uma certa visão um pouco errônea. E quando a gente pensa em software, por exemplo, Netflix, você acessa o Netflix ali pelo seu computador. Se o cara lá no escritório Netflix resolver mudar alguma coisa no sistema Netflix, automaticamente vai refletir naquilo que você está usando. Ok, Facebook. Quantas vezes você já não entrou no Facebook, no Instagram e, nossa, mudou esse botão? Esse botão era aqui embaixo, agora é aqui em cima. Principalmente Instagram, né, que muda mais, eu acho. No mundo open source, ainda mais em sistemas descentralizados, distribuídos, isso não acontece. Porque não existe esse auto-update. Você tem que ir lá, legal, saiu a versão nova, vou lá. Agora, se você não concorda, não precisa atualizar, entendeu? Então, esse poder que as pessoas acham que os maintainers têm, não existe. Não existe mesmo.
E a maioria, outra coisa interessante também, né? Às vezes tem alguma coisa polêmica, né? Algum PR polêmico, e aí tem lá 20 pessoas que concordaram e 100 pessoas que discordaram. Aí você pensa, então isso aí não deveria ser mergeado, né? Porque tem 20 pessoas que concordam e 100 que discordam. Só que você para analisar quem discordou e quem concordou. Os 20 que concordaram são os 20 devs que trabalham nisso aqui todos os dias. Esses 100 nunca vi aqui no repositório. Apareceram agora para falar que são contra. Então, tipo assim, tem isso também. A gente surge em PR do nada, assim, para dar um pitaco, uma opinião, mas e os outros PRs que estão abertos, né? Então, tenho também esse peso da reputação. Tenho certeza que se eu for um PR e falar, olha, isso aqui eu acho que tá errado, eles vão prestar mais atenção, na minha opinião, do que se outra pessoa que não tem nenhum histórico ali no projeto chegar e falar, eu acho que isso aqui e que isso aqui tá errado, beleza, porque quando tá errado você pode ir lá e mostrar, né, provar, então você não precisa tanta reputação para isso, né. Agora, por exemplo, nossa, meu PR já tem 5 revisões positivas, por que ele não foi mergeado? Quem deu quem são esses 5 revisores? Entende? Então, assim, às vezes, nossa, esse PR foi mergeado com 2 revisores dando ok, mas quem são esses 2 revisores? Peter Reilly e, sei lá, outro fulano. Eu sei que eles revisaram, né? Eu sei que eles sabem do que eles estão falando. Então tem isso também, né? Tem um pouco desse peso. Que acontece bastante. Agora tem gente que fala, nossa, aquele PR lá foi mergeado com uma aprovação. Tá, mas o que aquele PR faz? Ele muda alguma coisa de consenso? Ele mexe em parte crítica do código? Não, ele só corrigiu um bug num teste. Tá, beleza, não precisa ter 30 revisores ali para isso ser aprovado. Entende? Então tem esse jogo. Então, resumindo, os mantenedores têm muito menos poder do que as pessoas acham que eles têm. Não existe auto-update, nem nada do tipo. Inclusive, se você não concorda com algo que tem no Bitcoin Core, você pode ir lá, retirar o que você não concorda, compilar e rodar na sua máquina. Não tem problema nenhum em fazer isso, né? Então, em resumindo, é isso. Você trouxe uma coisa que eu acho muito interessante, que acho que poucas pessoas entendem, que é, por exemplo, recentemente o motivo dessa polêmica com Nodes foi o lançamento da atualização, que é a versão 30, se eu não me engano, do Bitcoin Core. E aí certas pessoas estavam falando, mas eu posso deixar na 29, eu deveria atualizar para 30, e eu em casa, por exemplo, rodo a 25. Eu queria te perguntar, eu deveria atualizar a minha 25? Hoje em dia você recomenda a 29 ou a 30? Ou, no fundo, se está me servindo e não tem nenhum erro crasso, eu posso continuar usando a 25 tranquilamente? Esse é o ponto, né? Se não tem nenhuma vulnerabilidade feita disclosure, você pode utilizar e beleza. O problema é que essas versões mais antigas, né, a gente está na 30. Então, 25, 26, 27, 28, 29, enfim, todas elas já têm vulnerabilidade feita disclosure, né? Então, é sempre bom atualizar por conta disso. Às vezes não, né? Preciso dar uma olhada, mas, obviamente, o core, ele tem aquele end of life, né? Então, por exemplo, provavelmente a versão 25 não é mantida mais pelo core, então não é feito mais backport. Agora, tem uma vulnerabilidade que foi corrigida na 30, mas afeta a 29 e a 28. Então, isso é feito backport. Então, eles lançam a 28.1, 28.2, que às vezes não, né? Que com certeza não tem, às vezes, uma feature da versão 30, mas que tem ali um bug fix, tem ali uma correção de vulnerabilidade. Então, é sempre bom prestar atenção nisso. Agora, fora isso, se quiser rodar a versão antiga, você roda, enfim, não tem problema nenhum. Eu particularmente, eu faço o update, porque eu sei que ali tem correção de bugs, tem melhorias, o IBT vai estar ficando mais rápido, tem várias coisas que me são úteis, né? Boa. E, cara, então, só me corrija se eu estiver errado, mas o que você falou na resposta anterior é que, assim, vamos falar que eu, Leta, por algum motivo, tenho uma visão um pouco diferente da média do que o Bitcoin deveria ser, e eu quero tentar implementar essa minha visão. Para eu tentar, entre aspas, hackear socialmente o Bitcoin Core,
na verdade, o caminho que eu teria era começar a contribuir, ganhar reputação e convencendo as outras pessoas num trabalho de muitos e muitos anos. Não é que eu conseguiria simplesmente colocar a minha visão e fazer ela ser aprovada. Eu precisaria um certo consenso entre as pessoas que já têm uma reputação nesse desenvolvimento de código aberto do Bitcoin, o que indiretamente significa dizer que não é que é inhackeável socialmente, mas é muito mais difícil do que as pessoas imaginam que seja esse hackear socialmente o Bitcoin para impor a visão de um desenvolvedor em específico no desenvolvimento ou no mergeamento do core como um todo. É isso? Eu diria que é até praticamente impossível, assim, porque a gente tem um exemplo clássico de uma pessoa que sempre teve uma reputação boa, que era o Luck, né, o Luck Dashier, e ele tem a visão dele, ele tem um histórico de contribuição? Tem, óbvio, ele tem todos os méritos dele por várias coisas, claro, foi ele que descobriu que o Segwit poderia ser, não precisaria ser um hard fork, poderia ser feito um soft fork, legal, mas ele tem uma visão ali que às vezes entre os devs só ele concorda, ele criou esse Bitcoin Notes, que nada mais é do que um fork do Bitcoin Core, com a visão dele, e eu acho isso super válido. Então, tipo assim, você não concorda com o que está sendo feito, você pode forcar, você pode, enfim. Da mesma forma que tem o Luck com uma visão para um lado, tem também um outro fork com uma visão para o outro lado, que é o Libre Relay, que é basicamente o Bitcoin Core com relay livre, que foi feito pelo Peter Todd. E beleza, ele forcou e é isso. Agora, as pessoas escolhem o que elas vão rodar, né? Não tem como forçar a pessoa a falar, não, o certo é o not, certo é o core. Tem que rodar o X ou Y. Não, cada um faz aquela autoavaliação e roda o que quer, né? Boa. E nesse assunto do Notes e do Luke, sei lá, tipo, a gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre o assunto, mas para evitar isso, sei lá, você ou outros desenvolvedores, vocês chegaram a conversar coletivamente e extraíram alguns aprendizados sobre essa questão? Porque, no fundo, a minha visão como uma pessoa externa é que parecia que estava muita energia sendo gasta com ruído e não com sinal, com algo que, pelo menos na minha visão, nunca pareceu um problema tão grave, criou-se muito ruído e perdeu muito foco e muita atenção. Então, na minha visão, tipo, por mais que eu entendesse a visão do core como a correta, ao mesmo tempo eu não sei se teriam coisas que poderiam ter sido feitas pelo core para que toda essa questão tivesse sido evitada ou não tivesse ganhado as proporções que ganharam, porque no fundo, assim, no final o Bitcoin não se importa, no final cada um roda a sua versão, tudo isso é verdade, mas a minha sensação é que a gente desperdiçou muita energia que podia ser focada em outras áreas nessa discussão. Então, sei lá, vocês aprenderam alguma coisa com isso? Teve uma discussão interna? Tipo, poderia ter sido evitado o que aconteceu? Ou é inerente à estrutura de código aberto que essas coisas vão acontecer de tempos em tempos e é meio que inevitável mesmo? Eu acho que é inevitável. Eu acho que um aprendizado que ficou não dá palco para maluco, né? Porque tem muitos devs do core gastaram tempo em podcast, em rede social, né? Explicando a visão, debatendo. Mas é muito difícil debater com alguém que não está disposto a aprender, está disposto a, vamos dizer assim, forçar a visão da pessoa. Então não é um debate. Entendeu? Não vira um debate. E muita gente perdeu tempo com isso e se arrepende, fala, nossa, nem devia ter discutido com a pessoa, porque ela não está disposta a ouvir e entender. Ela quer simplesmente ficar atacando. Agora, pouco afetou, assim, os devs do core, no sentido que, vamos supor, foi uma polêmica onde metade dos devs achavam que tinha que ser X e metade achava que tinha que ser Y, né? Não. Era uma coisa que 99% do universo achava que tinha que ser X e 1% achava que tinha que ser Y, só que esse 1% era aquela galera chata que fica fazendo ruído. Entende? Por isso que, tipo assim, internamente não tava aquele clima, tipo, não, será que é X, será que é Y? Não, decisão errada, decisão certa. Não só entre os core devs, mas entre pessoas de fora também. A grande maioria estavam, numa visão X e uma grande minoria numa visão Y. Só que essa grande minoria é aquela que faz aquele barulho no Twitter, enfim, né? Que daí acaba causando esse desgaste. Muita gente acha que o Twitter é muito mais representativo da visão bitcoiner do que ele realmente é.
Tipo, eu lembro isso claramente, conversando com todo mundo que eu conheço, que eu já conheci, seja na 21, seja BitDev, seja, sei lá, qualquer encontro assim mais técnico, eu acho que eu conheci um dev brasileiro que estava mais ou menos alinhado com a visão do Luke, mas não por uma perspectiva necessariamente técnica, e sim por uma perspectiva mais moral, vamos Moral. dizer assim. Mas Sim. tipo, a visão técnica de, pô, no fundo, é inevitável os spams, vamos tentar otimizar outras coisas, visto que eles são inevitáveis. Me pareceu realmente um consenso entre todo mundo que entendia o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, muitas pessoas que não entendiam o que estava acontecendo e estavam meio com pânico moral no Twitter. Parecia que o Bitcoin estava sendo atacado e que ia acabar o Bitcoin. Assim. Então, vi muito uma diferença de peso técnico e nos lados das opiniões mesmo. Foi bem, sei lá, para mim foi bem surpreendente ver, assim, eu não imaginava que algo tão pequeno poderia se espalhar tanto, pareceu, sabe, fogo de palha, aquela expressão que o bagulho parece mó pequeno, mas Sim, com certeza. Exatamente isso. Ponto de vista moral até era entendível, mas do ponto de vista técnico era uma coisa inevitável, assim, e sei lá, enfim, não quando dava para o entender. remédio causa mais estrago do que o sintoma, né? O que está acontecendo de ruim, você querer consertar isso, acaba se gerando tantas consequências indesejadas piores que eu nunca Não, entendi. eu não acho que nem que é isso, sim. Eu acho que é mais assim, o que eles estão propondo é colocar uma catraca num parque aberto, assim, sabe? Aquele meme da Uhum. catraca naquele gramadão, assim, tipo, não vai funcionar, entendeu? Mas o próprio pensamento de querer colocar catracas também é algo que me incomoda, porque você vai colocar uma catraca do que você acredita que é o correto para o Bitcoin, que é uma visão subjetiva sua. Exato. E isso me parece complicado também. Eu lembro, sei lá, tipo, e aí o que eu vou falar agora é muito mais meme do que visão técnica, mas supostamente o Bitcoin não era o dinheiro dos inimigos. Ele é dos inimigos a não ser que o cara gosta de uma NFT. Daí é problemático. Pode ser a Coreia do Norte, pode ser o Irã, pode ser Epstein, pode ser qualquer coisa. Mas se ele gosta de NFT, aí eu traço a linha na areia. Esse é o meu limite, eu não. Sabe, me parece muito estranho isso, sendo bem sincero. Se Sim, é para ser incensurável, é para ser incensurável. Tipo, as pessoas, que o livre mercado de taxas do espaço do bloco que defina o que é para ser consolidado e o que não é. Não é para nenhum humano dar pitaco sobre isso, na minha visão. exato. Exatamente isso. Bom, mais alguma coisa dessa questão do core e do 30 ou podemos seguir? O que você acha? Acho que a gente pode seguir. Tá. Uma coisa que tem aparecido bastante, eu já conversei com o Zé, já conversei com o Narcélio, mas queria ouvir sua opinião e queria saber como o Core tem pensado, é o tal do risco quântico. Isso muitas vezes vira meme, mas é engraçado no Bitcoin que várias coisas que eram meme às vezes realmente acontecem, como o banimento da China. Tipo, até 2020 era zoeira, parecia que todo ano a China bania o Bitcoin 3 vezes. 2021 a gente viu de fato a hash rate cair 50% porque a China supostamente baniu. E aí a China baniu de novo em 23, 24, segue banindo e rebanindo até hoje. Mas, enfim, como você, Bruno, e talvez como pessoas que você conversou dentro do Core, veem toda essa questão de um risco quântico associado ao Bitcoin? Bom, esse é um ponto bem legal. Eu acho legal esse tópico da computação quântica, porque, para dar um resumo geral, a computação quântica, teoricamente, né, pelo medo que as pessoas têm, vão quebrar algumas coisas de criptografia, que eu não vou entrar em detalhes. Isso afetaria o Bitcoin, mas afetaria também todo e qualquer sistema que a gente tem hoje, bancos, enfim. É claro que no caso de bancos, eles podem lá fazer shutdown e falar, não, espera aí que a gente vai mexer os pauzinhos aqui e depois a gente volta. No caso do Bitcoin, não tem como fazer. Agora, é uma ameaça que ela ainda é muito. Se eu fosse apostar, se eu tivesse que apostar, se eu fosse obrigado a apostar todo o meu patrimônio, se eu vou ver isso acontecer ou não, eu com certeza colocaria que não. Só que entra uma coisa que a gente discutiu até na SatisConf, que só o fato de existir uma ameaça e você não saber se é tangível ou não, já te faz mover os pauzinhos, né? E nesse ponto, eu acho que os devs do Core, assim, eles especificamente, não estão tão preocupados com isso. Quem está investigando isso é mais a galera research, criptografia. Então eu sei que
A Team Code fez um estudo, a Blockstream tem uns criptógrafos lá que já até tem algumas alternativas, enfim. E é isso. Assim, eu acho que não é uma ameaça, e eu também acho que vão existir soluções para isso. Se for realmente acontecer, vai existir uma solução. Qual? Eu não sei. O que vai ser adotado? Faço a menor ideia. Agora, a preocupação que existe, né, no caso de a computação quântica vai roubar os bitcoins, os satoshi que estão parados lá. Tá. As minhas moedas eles não vão roubar porque eu vou migrar para um outro tipo de output, que é, sei lá, quantum resistance, enfim. Beleza, mas e aí? Vamos dizer que todo mundo se protegeu, mas as moedas do Satoshi ficaram ali abertas e desprotegidas e roubaram as moedas do Satoshi. E aí? Acho que faz parte risco do de jogo, mercado, talvez, né? não sei. É um risco de mercado, não é um risco para a rede, né? Vai cair o preço, mas blocos vão ser consolidados a cada 10 minutos, o Bitcoin vai seguir acontecendo, só que as pessoas vão ficarem com... E, na verdade, eu nem acho que vai dampar o preço, porque não sei se você já viu isso, mas já tem startup hoje em dia que parte do modelo de negócios deles, que é uma startup que quer desenvolver computação quântica, parte do modelo de negócios deles fala que para ser viável economicamente, eles precisam pegar as moedas do Satoshi, mas assim, se eles venderem a moeda do Satoshi, por definição, eles estão dampando o preço do negócio que faria eles ficarem viáveis economicamente. Então, será que a pessoa que, Sim. entre aspas, atacar as moedas do Satoshi, eventualmente, via computação quântica, conseguir pegar as moedas do Satoshi, qual é o interesse essa pessoa tem de dampar 100, sei lá, eu não lembro se é 1 milhão ou se é 100 mil, 1 milhão de moedas do Satoshi. Interesse nenhum, talvez ela venda 1000 bitcoins para comprar uma mansão, talvez seja o Google que pegou isso e vai colocar na sua reserva, né? Mas dampar os 1 milhão de bitcoin? Dampar de uma vez, assim. O problema é se for um governo, enfim, mas eu acho muito longe, né? Muito distante, na verdade, do que parece. Inclusive, o que a gente tem hoje meio de computação quântica é uma parada muito específica para um problema bem específico. Então, longe de ter qualquer ameaça palpável ainda. Mas sei lá. Eu gosto das pesquisas que estão sendo feitas, porque é interessante, porque já existem alternativas de proteção, existem algoritmos novos, enfim, mas longe de ser um desespero, sabe? Tipo assim, não, a gente precisa achar a solução a ZAP, porque a gente tem que implementar, mover as moedas e ficar protegido, porque a gente sabe que já tá rolando, sabe que, tipo assim, é só uma questão de tempo. Já tem a tecnologia, já tá nas mãos erradas, enfim. Não. Acho que a gente tá muito longe ainda, mas, enfim, muito longe para mim, acho que não vou nem ver isso. Não, isso é uma coisa que eu sempre tive a sensação, que no fundo, muitas das pessoas que falam de computação quântica partem por exemplo, o Nick Carter, que é um que tem falado bastante. Bom, ele é de um VC que investe em empresas que estão trabalhando com isso como temática. Faz sentido para ele hypar esse assunto. Mas eu tentando avaliar, assim, nunca vi evidências reais de que o que a gente já tem atualmente nas pesquisas consigam escalar até um computador que seja funcional e viável e que consiga realmente atacar a SHA-256 ou os endereços Satoshi, qualquer coisa assim. Me parece algo, sei lá, um salto lógico muito grande, ver o estágio atual e acreditar que é só seguir mais tempo que ele chega no futuro e está funcionando, rodando perfeitamente. Exato. Você tem essa mesma impressão, então? Mesma impressão. Sem dúvidas. Boa. E, cara, deixa eu então fazer uma pergunta assim. Eu sei que o que eu vou falar agora vai 100% contra o espírito do Bitcoin e do desenvolvimento de código aberto. Mas vamos dizer que, por algum motivo, o Bruninho foi sorteado entre os desenvolvedores para propor o próximo ou os próximos forks. O que você acha que falta no Bitcoin que você gostaria de ver em um próximo BIP, em um próximo fork, sabe, numa atualização, numa, entre aspas, melhoria do Bitcoin? Olha, eu confesso que nesse lado de soft fork, de propostas, eu tô bem... Acabei até não gastando muito tempo, justamente porque eu sei que teve
alguns são polêmicos, teve aquela discussão dos covenants. Eu gosto da discussão dos covenants, uso de vaults, enfim. Eu acho que as propostas, elas estão maduras e que, assim, pelo que eu estudei, eu vejo pouco ou zero downside, assim, sabe? Porque fica aí um questionamento não, fica aí um insight para quando alguém sugerir alguma coisa, propor alguma coisa. Esse novo opcode, essa nova, enfim. Eu sempre pergunto, quais são os downsides? Porque os upsides sempre são vendidos, né? Por exemplo, Covenants vai, ajudar a ter vaults. Legal, mas e os downsides? Quais são? Né? Quais são a parte ruim? O que isso pode causar de ruim? Então, assim, se eu tivesse que escolher, eu acho que eu talvez veria um pouco... eu talvez apoiaria o Check Sig from Stack e o Check Template Verify, o CTV e o CSFS. Pelo que eu estudei ainda, são duas propostas antigas. Então, eu acho que, por exemplo, o Check Sig from Stack, ele é um opcode que a Blockstream já usa no Elements quase 10 anos, eu acho. 8 anos, 7 anos. E o CTV, que é o BIP 119, eu acho que ele já está há 5 anos proposto. Agora sim, eu não vejo motivo para correr, rushar e ter logo isso, mas do que eu analisei, eu acho que talvez tenha mais upside e eu não vejo tanto lado ruim, não. E eu acho que os dois juntos têm um poder de impulsionar muitas coisas. Eu acho que escalar Layer 2, questão de vaults, várias coisas bem interessante. Deixa eu fazer um advogado do diabo agora. Uma coisa que o pessoal do lado Knots falaria aqui é que ele estaria o exemplo do Taproot e mesmo do Segwit e falaria que, um risco é o risco do desconhecido desconhecível. Ou seja, a gente nem imaginava que usando Segwit mais Taproot daria para usar NFTs no Bitcoin e do nada o Bitcoin está cheio de spam. Eu não concordo com essa forma de descrever o que está acontecendo, o que aconteceu, mas eles descreveriam dessa forma. Nesse sentido, é meio que impossível do ponto de vista, sabe? Sempre vão existir riscos desconhecidos que são impossíveis de serem conhecidos a priori. E aí isso me faz pensar, se um negócio tão pequeno, tipo essa questão do Core 30 versus Nodes, já gerou tanto ruído, isso meio que indiretamente significa que o Bitcoin está ossificando, sabe? Se não for alguma coisa realmente gigante, que todo mundo concorde, a gente consegue pensar que tem espaço para um CTV, por exemplo? Então, esse é um ponto curioso. Eu acho que, assim, igual eu falei, eu sempre pergunto quais são os downsides, o que isso poderia habilitar, que usariam de uma forma que eu não gostaria, enfim. Por isso que eu falei, pelo que eu estudei, eu não consegui achar isso. Eu discordo do que você falou, assim, do ponto de vista que é impossível, né? Se alguém percebeu isso depois que foi ativado, daria para perceber também antes. É sentar a bunda na cadeira e gastar tempo analisando a proposta e gastar tempo justamente pensando sempre não no benefício, não no o que dá para fazer de legal, mas o que dá para fazer de que não seria legal. É isso que eu penso. Inclusive, eu acho que o ritmo que a gente teve o Taproot foi muito, muito, muito rápido, assim, comparado, por exemplo, como eu falei, CTV é um BIP formalizado há mais de 5 anos e o Check Sig from Stack já é usado pela Blockstream, acho que beirando ali 8, 9 anos, entendeu? Então, não são coisas que surgiram ontem. Esse é outro ponto. Agora, eu concordo com você nesse sentido de que eu vi poucas pessoas
realmente querendo falar, eu vou gastar um tempo pensando nos downsides. Eu vejo muita gente tentando justificar com os benefícios. E eu acho que isso é importante. Se a gente quer prevenir algo, eu nem acho que foi ruim do Taproot, enfim, mas se você acha que foi ruim e acha que um possível outro upgrade pode habilitar coisas ruins do Bitcoin, gaste tempo mostrando. E advogue, ó, eu sou contra, acho legal os upsides, acho legal o Vault, acho legal as paradas de Lightning que é impulsionar, mas eu sou contra porque isso habilitaria também fazer outro Y, por exemplo, enfim. Então é isso. Eu acho que a gente precisa gastar tempo pensando nesses downsides. Mas, novamente, são duas propostas bem antigas já, que eu particularmente não... Eu consegui ver alguns benefícios, mas estou tentando ainda forçar minha cabeça a pensar o que pode dar de errado. E fora essas propostas que já são mais conhecidas, tem alguma coisa que você já imaginou e que você nunca viu um BIP, alguma proposta assim, que você pensa, puta, se o Bitcoin fizesse isso aqui a mais ou aquilo ali a mais, eu acho que teria um use case melhor? Ou seja, tem coisas que ainda não estão sendo discutidas, mas você vislumbra no futuro como algo relevante para o Bitcoin? A nível de protocolo, não. Eu acho assim, eu sou muito mais do lado implementação do que do lado do protocolo. Eu estou mais hoje, inclusive, parte de qualidade e segurança, tento achar alguma vulnerabilidade, algum bug, sempre melhorar as implementações. E não, agora, eu acho legal que surge na comunidade, assim, comunidade, né, entre aspas, né, mas que surge ali no meio dev, por exemplo, propostas que não são tão a nível de protocolo, mas também envolvem, né, questão de protocolo, mas que resolvem dores que realmente são dores. Por exemplo, o IBD ser muito lento, ou a questão do UTXO7 crescendo pra caramba. Então, a gente tem ali Utrixel, legal. A gente tem agora SwiftSync, legal. São coisas que não necessariamente vão... É claro que no caso do UTXO tem os bips lá, tem as mensagens novas, mas não são tão polêmicas ali quanto, por exemplo, um opcode novo, enfim. E são coisas que realmente vão trazer um puta benefício para as implementações Bitcoin em geral. Então, essas coisas me animam, assim. Mas eu sempre falo, né? Eu gosto de pensar sempre no downside, né? Por exemplo, o Utrixel, ele tem uma baita de uma fama. Eu adoro também, acho super legal a ideia, etc. Tem bastante... Tem o Floresta, que é praticamente um projeto brasileiro, enfim. Mas eu sempre pergunto, né? E os bridges? Né? Como é que está a questão dos bridges, que é um calcanhar de Aquiles, né? Quem vai rodar isso? Quem rodaria isso se tivesse uma mainnet? Então, são alguns questionamentos que fazem parte que eu acho que são legais, são importantes. Sempre pensar no downside também, no tipo, legal, mas o que tem aí que tem que ser melhorado nisso, né? Porque às vezes as pessoas se empolgam muito com os benefícios e sempre esquecem também de pensar no lado ruim, né? Ou num lado que ainda precisa de uma margem ali para melhorar, né? Mas fora isso, assim, de protocolo mesmo, opcode, não. E só respondendo de um ponto de vista bem prático, assim, bem rápida a resposta, quais são os downsides do Core 30 que o pessoal do Notes via, e quais são os upsides do Core 30 para ter feito ele ter sido proposto dessa maneira? Porque a gente Então, acabou falando de tudo menos isso, né? Daí. Os downsides, eles acabam sendo mais morais, né? Como, por exemplo, você está favorecendo colocar pornografia na blockchain e meu nó vai ter que guardar isso. Então, você está facilitando usar o Bitcoin de uma forma não, vamos dizer assim, do lado econômico. Então, os downsides, eles são morais. Agora, os upsides, que eu nem diria que são upsides, né? Não são tipo assim, não, a gente precisa fazer isso porque isso é bom. É justamente a gente precisa fazer isso para evitar outra coisa ruim, que é, por exemplo, um desalinhamento entre mempools. E um desalinhamento, por exemplo, uma falta de coordenação também no sentido de uma falta de possibilidade de fazer fee estimation, por exemplo. Porque se algo é policy, né, existe uma diferença entre policy e consensus. Então,
Se algo é política, isso é particular de cada um, certo? Se eu tenho uma política de não fazer relay, não armazenar na minha mempool uma transação X, mas o minerador, ele vai minerar um bloco com aquela transação, nada impede alguém de ir lá e fazer relay direto para o minerador. Esse é o ponto da questão. Agora, eu não ter essa transação na minha mempool e ela depois ser incluída num bloco, isso me atrapalha. Por que me atrapalha? Porque eu preciso da mempool. A mempool é justamente um lugar onde eu consigo olhar e, por exemplo, fazer um fee estimation, consigo saber o que está ali pronto para entrar num outro bloco, enfim. Agora, se eu não tenho conhecimento daquilo, e aquilo foi enviado diretamente para o minerador, a gente tem um desalinhamento, né, que é ruim. Agora, por exemplo, tinha um limite no AP Return. Vamos tirar esse limite. Isso é policy, isso não é consenso, então, como eu falei, você pode forcar e continuar com o limite. Mas, por exemplo, mas tem uma aplicação lá que, por causa desse limite, ela faz 3 ou 4 vezes mais transações na rede. Talvez se tirasse esse limite, ela poderia usar só uma transação. Enfim. Mas o principal ponto nessas polêmicas relacionadas à mempool é justamente o seguinte: quanto mais alinhado as mempools dos nós estão, melhor é para a rede como um todo e melhor é para você pessoalmente. Justamente por conta dessa questão de estimation, enfim. É muito ruim, já falei isso aqui, eu vou falar de novo, é muito ruim você pegar um bloco e ver, tem uma transação lá, mas nem passou por mim, ela está pagando uma taxa meio diferente das transações que eu tenho na mempool. Então, fica um desalinhamento que não é legal, entende? Então, eu acredito que muitas dessas coisas que são polêmicas, entre aspas, né, são polêmicas por um fator moral, mas são inevitáveis e que aquilo que foi proposto e feito mais ajuda do que atrapalha, né? Ou nem atrapalha, né? Mas ajuda a ter esse alinhamento, que eu acho importante. Boa. Cara, a gente já passou de 1 hora e eu tô tentando me esforçar mais a respeitar o tempo dos convidados, porque eu sempre deixava estourar muito. Então, deixa eu te perguntar. Tem alguma coisa que eu acabei deixando de fora e que você achava que era importante falar? Seja do desenvolvimento open source como um todo, seja da 21, seja do Bitcoin Core, seja dessa questão Core 30 versus Nodes. Tem alguma coisa que a gente acabou não conversando e você acha que era importante trazer? Não, acho que não. Acho que a gente conseguiu abordar bem ali todos os pontos. Perfeito. Então, Bruninho. Eu acho que fica de lição que fica de lição ali para quem roda nó, para quem realmente é interessado em Bitcoin, é sempre verifique, né? Não confie, né? Você pode verificar o que você está rodando na sua máquina, você pode compilar o código, você pode olhar o código, você pode ler o código, você pode ler os pull requests que estão abertos, enfim. Então, não é uma caixa preta que alguém aperta um botão e aquilo muda e você é obrigado a aceitar. Você pode verificar, e você deve verificar, né? Inclusive, você pode verificar se o que os devs assinaram realmente lá e o binário, enfim, é realmente aquilo. Tudo isso é verificável, né? E acredite ou não, os mantenedores têm muito menos poder do que as pessoas acham que eles têm. Não, foda. Vou até dar um duplo clique nisso que você falou, que assim, o meu celular do iPhone, o WhatsApp atualiza automaticamente na Apple Store. O aplicativo do Gmail também. O Bitcoin não. O nó que eu rodo, eu que escolho se eu vou atualizar ou não, eu que escolho a versão que eu vou rodar. Eu posso optar por rodar o Bitcoin Notes, eu posso optar por rodar o Bitcoin Core, eu posso optar por rodar os dois, um em cada máquina, eu posso optar por rodar o Floresta também, assim, eu que tenho autonomia. Então, assim, a gente, eu senti que muito dessa discussão também eram muitos usuários sem entender isso e delegando muita responsabilidade, o que eu entendo que o Core tem responsabilidade por ser a implementação mais antiga e etc., mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem mérito terem mais implementações, terem mais, sabe, ter heterogeneidade de alternativas e não ser tudo a mesma coisa. Então, mesmo não particularmente concordando com a visão do Nodes, eu não acho necessariamente negativo existir uma implementação.
aqui. Você acho bom, voltou. Cortou? Não, eu tava aqui. Você me escutou, não? Não, para mim cortou. Cortou. Tá. Não, basicamente é isso. Deixa eu só repetir então, mas basicamente é isso. A gente que escolhe qual versão a gente vai rodar. A gente tem agência nisso. A gente opta pelo Floresta ou pelo Core, seja a versão 25, que nem eu nunca atualizei, seja a versão 30, seja o Relay, seja o Notes. A gente tem essa opção. Essa é a grande Exato. diferença entre código aberto e código fechado. A gente tem o peso da responsabilidade com a gente. Responsabilidade não é só bom. Tipo, a gente tem essa opção, a gente tem que exercer ela com sabedoria. Mas não dá pra gente se comportar como criança e ficar só chorando, reclamando, sem entender que tem alternativas e que isso é da característica natural do desenvolvimento de código aberto. Exatamente, exatamente. E não só código aberto, né, como a gente está falando de uma rede peer-to-peer, né? Que você se conecta com desconhecidos, enfim, é uma rede totalmente colaborativa, né? Eu até costumo brincar, né, com relação ao torrent, que eu sei que muita gente usou, ainda muita gente usa, mas eu acho que antigamente usava-se mais. Eu lembro que tinha muita gente que falava assim, não, eu baixo o que eu tenho que baixar, e aí eu desligo o computador, eu não faço seed, né? E a graça de uma rede peer-to-peer, isso eu até explorei no meu mestrado, né? Tipo, como que eu defino uma rede peer-to-peer? Como uma rede do Bitcoin também. Qual a diferença dela com uma arquitetura cliente-servidor? A diferença é que numa rede peer-to-peer você tanto consome quanto você serve, né? Então tem essa colaboração, você serve dados e você consome dados, né? Você é um cliente e também um servidor. Isso eu acho bem bacana. E é isso. Você é livre para fazer o que você quiser. É uma rede que ninguém vai te obrigar a rodar nada. Então, verifique. Se discordar, discorde, fork. Acho que essa é realmente a graça de uma rede como a do Bitcoin. Boa. Bom, Bruninho, muito obrigado pelo seu tempo. Mais do que isso, muito obrigado pelo trabalho no Bitcoin Core. Muito obrigado pelo trabalho na 21. Eu acho tanto que vocês fazem no Bitcoin Core, tanto que vocês fazem na 21, trabalho fantástico. Então, assim, tudo que eu posso desejar para você é que você continue fazendo exatamente o que você já está fazendo, que tem dado bons retornos e acho que o ecossistema inteiro do Bitcoin agradece. Sim, muito obrigado pelo convite, foi bem legal o papo. E é isso, galera. Segue a gente. Acho que uma forma legal de você acompanhar o nosso trabalho na 21 é entrar no nosso Discord, que tem uma comunidade bem grande lá, desde pessoas mais iniciantes, pessoas avançadas, dependente do tópico, tem muitos canais lá. Então, acesse o nosso site, 21.org, e entre no nosso Discord, que é bem bacana. Isso aí, eu passo as palavras do Bruninho as minhas. Bruninho, me passa esses links certinhos para eu colocar na descrição, que aí o pessoal só clica, não tem nem a desculpa da preguiça. E para o pessoal que está escutando a gente em casa, pô, se tiver curtido esse papo, se tiver algum amigo, conhecido que quer entender mais como o Bitcoin funciona debaixo do capô e não sabe, manda, curte, compartilha, todas aquelas coisas que é chato eu falar, mas vocês sabem que é importante eu falar mesmo assim. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet. Buy 50 millions in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking Thank thing. you.